de cabeça. Sabe por quê? Não é possível, família. Ai. Não quero nem pensar nisso. Ai. É isso, família. Vamos seguir aqui. Tem muita coisa pra gente falar do nosso Vascão. Amistoso, deu ruim, né? O Vasco tá tentando uma mini barca aí, né? Podemos dizer assim, Jean Davi, Lucas Oliveira, trocar uma ideia aqui também sobre o Paulinho, né? Lateral da base, já que o Pumita também é um atleta que pode zarpar. E claro, vamos falar aqui também da renovação do Felipe Coutinho com a camisa 10, trazendo aqui algumas opiniões, né? A galera da ESPN, Dandan, da Sport TV também comentou sobre essa renovação, e o jornalista vascaíno, que agora não é da ESPN, né? É da Cazé TV, o Fernando Campos, também falou da permanência do Coutinho, da renovação do Léo Jardim e da contratação do Thiago Mendes. Nesse sentido, a gente tem aqui também mais uma informação do jornalista Joel Silva falando sobre o Alan Minda. Então, chega aí. Tô com dor de cabeça sério. Ai, fica maluco, nenhuma secação dá certo, velho. Que isso? Chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha para falar sobre o amistoso, né, que foi cancelado. Tá aí, informação do GE. O jogo amistoso entre Vasco da Gama e Montevideo Wanderers, que seria realizado em Natal, foi cancelado. A Federação Norte Rio Grandense de Futebol confirmou a informação. A ANAC não autorizou o pouso do voo fretado que traria o time uruguaio ao Brasil. Família, eu estava vendo uma nota também, o Vasco soltou uma nota também, mas o time uruguaio, me parece que foi um erro da empresa, né, que contratou aí, né, que está fazendo esse evento e tudo mais. Então, infelizmente, o jogo foi cancelado, né? Eu estava vendo como uma boa oportunidade, né, de você jogar contra um outro time, né? Porque com certeza, né, o Fernando Diniz deve promover ali alguns confrontos entre, né, o time profissional ou, sei lá, o time reserva ou sub-20, não sei, porque realmente você tem que tentar trazer esse ambiente, né, de jogo, que seja jogo-treino, porque o Vasco vai acabar, né, voltando ali contra, né, o Botafogo, mas ainda bem também, né? Eu acho que é importante ter esse jogo, né, que poderia ser marcado aí contra o Botafogo, mas seria interessante jogar, poxa, amanhã, né, dia 5, contra o time uruguaio, tempo, recuperação, treino, vamos lá trabalhar muito, e aí pisar esse jogo contra o Botafogo. Infelizmente aconteceu aí, cancelaram o jogo, né, vale destacar que amanhã, de repente vou até buscar aqui, onde eu posso assistir, né, o Del Valle entra em campo contra o Barcelona de Guayaquil, às 9 horas, né, o nosso adversário na Copa Sul-Americana. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar sobre essa informação do Joel Silva envolvendo Pumita e Paulo Ricardo. Vamos lá, ó. O jovem lateral direito Paulo Ricardo não jogou pelo Sub-20 do Vasco na última quarta-feira. Isso tem motivo. Puma Rodrigues, pouco aproveitado no time principal, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Seu staff acredita que sua mudança é o melhor para a carreira do uruguaio pensando na seleção. Com Paulo Henrique firme como titular e em grande fase, Puma tem poucas chances. Enquanto isso, Paulo Ricardo, que ganhou mais corpo, é visto como promessa. Pode estar subindo para o profissional, o que reforça a possível saída do uruguaio, né? Recentemente, a gente vem aí conversando sobre essa possibilidade da saída do Pumita, né, porque o contrato dele está se encerrando e eu sou a favor. Eu acho que o Vasco não tem que buscar, não tem que renovar, já deu, ainda mais aí depois de alguns jogos, né, essa reta final aí que ele, né, antes da parada, que ele entrou ali, sabe, muito mal, defensivamente é uma tragédia o Pumita, então também acho que ele tem que seguir o rumo dele, buscar um outro clube. Em relação ao Paulo Ricardo, né, me parece que ele quer ser chamado assim agora. É um jogador que tem recurso,
tem qualidade, fez até gol, né, no Brasileiro desse ano, se eu não me engano, eu tô confundindo com 2024, alguma coisa, eu acho que ele fez gol esse ano, né? Não sei se ele me lembra, assim, um pouco o Riquelme, que é o mesmo caso, né, dois jogadores que a gente pode dizer que tem uma fragilidade física, né, são bem magros, mas, né, no caso, o Riquelme também é que não conseguiu vingar, né, mas também tem uma boa técnica. Eu acho que muda também um pouco em relação ao Paulinho, claro, ao PH, perdão, o PH é muito físico, muito forte, e o Paulo Ricardo já é um lateral, né, mais técnico, mais ganhando, né, mais corpo, aprimorando essa parte física, é isso. Ou você, né, tenta buscar no mercado aí um outro jogador interessante, custo-benefício, quero dizer, porque de fato o PH é muito titular, né. Ontem a gente repercutiu aqui, hoje na verdade, eu gravei o vídeo, né, ontem e soltei hoje às 7, falando sobre uma informação do Joel Silva, que houve algumas sondagens em relação ao PH, e não dá para perder o PH, porque realmente está aí entre os melhores laterais do Brasil hoje. O PH está jogando muita bola, hoje ele é um protagonista do Vasco. Por exemplo, no ano passado eu sempre que comentava com vocês, né, que o Vasco tinha Léo Jardim, Piton e Verratti como, né, pilares desse time. E hoje eu saco tranquilamente o Piton, que não está, né, tendo uma grande temporada, e já encaixa o PH, por exemplo. O PH hoje é um jogador muito importante para esse Vasco, família. Então, acho que o Mita tem que seguir a vida dele. Então, o Paulo Ricardo pode ganhar aí uma ou outra oportunidade. Seguindo aqui para a gente falar um pouco sobre a possibilidade de alguns jogadores saírem do Vasco, tá aí, ó. Vasco estuda proposta e negocia saída de Jean Davi. Clubes do México e do Chile demonstraram interesse no atacante e abriram conversas com o Cruz Maltino, informação do Lucas Pedrosa. Eu não preciso nem me estender aqui, né, cara? Não dá, né? Outro dia, né, pra você ver que eu nem falei nada aqui. Eu não vi quem soltou essa informação, nem falei nada aqui, porque sinceramente eu não acredito. Lloyd e Jean Davi estão treinando bem. Não acredito, pô. Não acredito. E beleza, é verdade. É uma realidade. Os caras estão treinando bem. Não interessa. Em relação ao Jean Davi, tá? Porque o Lloyd é aquilo que eu falo com vocês. Eu consigo entender a contratação do Lloyd pela característica. É um cara rápido, que dá um tapa na frente. A do Jean Davi, ninguém nesse mundo vai me convencer. Ninguém nesse mundo vai me convencer da contratação do Jean Davi, cara. O responsável por essa contratação, por essa avaliação, por esse nome, nunca mais deveria pisar no Vasco. Porque não tem cabimento. Você perde ali, sei lá, o David, você perde o Adson, você tá enxergando, o time tá mostrando pra você que você tem uma fragilidade física, você vai lá e contrata o Jean Davi, sabe? Não tem cabimento. Então tá treinando bem, beleza, mas não tem encaixe nesse Vasco, gente. Não tô falando que ele é ruim, que ele é fraco, que ele é isso, que ele é aquilo. Pode ir voltar pro México, pra qualquer outro lugar e jogar bola. O que não quer dizer que aí tá vendo, não aproveitou o atleta. Não é isso. Não, a gente precisa entender, não é uma questão de aproveitar o atleta, é que não tem encaixe. Você pega o Coutinho, você tem o Verratti, aí você vai jogar aqui com o Jean Davi. Pô, não consegue recompor, não tem velocidade, é um cara de mais aproximação, time lento. Não, pô, a gente tá vendo aí. Ó, tá vendo? A gente puxa aqui algumas resenhas em relação ao Verratti. Tem muita gente que fala que eu tô falando merda. Pô, a gente tá vendo aí o Felipe Luiz com o Pedro, que joga uma bola. Joga bola, não joga? Pedro é muito bom centroavante, não dá pra negar. Tá aí pra ser vendido, não serve, não é meu estilo, porque gosta de jogadores de mais mobilidade na frente. E aí a ideia é o quê? Já tem o Arrascaeta. Com o Pedro, ele já né, fica ali desconfortável no estilo de jogo. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para você contratar um jogador, cara, não pode contratar o jogador sem pensar no entorno, sem pensar no coletivo. Isso não existe. E a contratação do Jean Davi foi absurda. Tanto que eu falei aqui, né? Pedrinho, que eu, poxa, sempre tô falando bem dele aqui, acredito na gestão, no trabalho, mas a justificativa é o Jean Davi, jogador de seleção. E bota lá que eu vou jogar, cara. E bota lá que eu vou jogar. O Vidal tá com a barriga desse tamanho, e bota lá que eu vou jogar. Isso não é argumento. Então, tomara que, né, o Jean Davi vai com Deus. Família, falando aqui do Lucas Oliveira, tá aí, ó. O Sport fez uma proposta de empréstimo por Lucas Oliveira. O Vasco já aceitou a negociação e está a um ok do zagueiro para ser sacramentada essa negociação, né? Assim, família, né, no início da temporada, quando o Vasco contratou o Lucas Oliveira, a gente já tinha um entendimento que era uma aposta, né? Eu, né, conheci o jogador porque a gente jogou contra ele na Série B e naquele ano,
naquele ano também que a gente disputou ali para não cair 2023, né, o Lucas Oliveira estava jogando, né, pelo Cruzeiro, então como o Cruzeiro na reta final depois, né, conseguiu se livrar mais rápido que o Vasco. Acho que ficou até a última rodada, mas teve um período ali que a gente tinha que secar, né? Você sabe, secar o Santos, Bahia, Cruzeiro. Então eu acompanhei o Lucas Oliveira algumas vezes. Então eu pontuei aqui, eu falei, é um zagueiro ruim de tudo? Eu não acho. Ele tem uma certa velocidade, tudo mais, uma boa impulsão na bola aérea, mas, né, ele, cara, machuca em algum jogo, não sei se foi contra o Volta Redonda, e aí o Lucas Freitas assume ali a vaga, depois o Carille, né, testa o Maurício Lemos, que foi bem também, e o Luiz Gustavo entra, e, né, o Lucas Oliveira ficou no final da fila. Então você ganhou aí o Lucas Freitas, que eu entendo que no início do ano o Oliveira estava mais à frente, né, estava acima pela experiência, por ter mais tempo em time grande, aí na experiência europeia, passou lá no Valladolid, passou por lá, jogou no Japão, e ele chegou a ser titular, né, por bastante tempo do Cruzeiro, e o Freitas, né, estava ali, surgindo, né, na reta final foi titular, com a camisa do Juventude. Então o entendimento era que o Oliveira no início, né, até porque o Maurício Lemos acabou, né, chegando depois, tudo mais. Mas hoje, né, e aí a gente ganhou a opção do Luiz Gustavo, uma grata surpresa também, e entendo que ele está no final da fila. Se existe a possibilidade de você reduzir a folha emprestando, né, o Lucas Oliveira. Família, falando um pouco aqui sobre mercado da bola, perdão, e destacar essa informação do Joel Silva com vocês. Vamos lá, ó. Vasco vai com tudo por Alan Minda. O Vasco planeja acelerar as negociações para contratar o atacante Alan Minda nos próximos dias. Com 22 anos, o equatoriano é visto como uma aposta promissora e que vale o investimento. A ideia é fechar um empréstimo com opção de compra. Os empresários do jogador já deram sinal verde para o negócio. Então tá aí. Né, a gente trouxe aqui já uma análise do Felipe, lá do canal FBTV Futebol Sem Clichê, né, ele é um scout, então trouxe ali as características e tudo mais. Reagimos aqui também a alguns lances do jogador, que tem muita força, é muito rápido, né, gosta de dar o tapa na frente, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. Então eu entendo também que, de fato, é uma aposta interessante por essa análise que eu coloquei aqui no canal e pelo DVD, pelos lances, né? Mas aí a gente não sabe, família. O fato é, já falei isso aqui, né, algumas vezes, não sei se vai ser o Alan Minda, mas tem que ser alguém. Tem que ser alguém, tem que chegar alguém com esse perfil, com essa velocidade. E esse estilo de jogo aqui, por exemplo, esse jogador, de repente ele seria, né, importante. Não vai dar tempo, né, claro, imagino. Para jogar contra o Del Valle, até porque foi revelado lá, né? Então conhece o ambiente e tudo mais, e o perfil, né, que é importante. De repente você está sendo pressionado ali, você fez 1-0 e você está dando os caras. Opa, vem lá, vem Alan Minda, deixar um contra-ataque, atacar o espaço, né? Ser o desafogo do time. Então tem que chegar, né, família vascaína? Vamos aguardar como é que vai ficar essa situação aí. E para finalizar a nossa resenha, vamos falar sobre a renovação do menino Couto. É isso mesmo, família vascaína. Fica no Vasco até o meio de 2026. Estou muito feliz com essa renovação. Eu queria trazer aqui, né, o Dandan da Sport TV, a galera da ESPN, que comentaram um pouco sobre essa renovação. Tá na tela. Aí que bom, né? Que bom que o Coutinho permanece. Acho que é uma figura importante, né, nessa reconfiguração do Vasco. O Vasco precisa de gente identificada, comprometida, que entende muito do que é ser o Vasco e do que o Vasco precisa no momento, muito para além de desempenho de campo. E o Coutinho está nessa crescente com a equipe, né? Então, que bom, fico feliz. É uma figura bem legal para o Vasco e aqui para o futebol brasileiro. A magia continua, mas que seja mais contínua, se é que você me entende. Só isso. E o prof já vai cantar, né? Aquela prof. Adoro. Só que agora mudou. Como mudou? O Coutinho ficou querendo demais. Agora é a segunda versão. Contrato renovado, hein? Rescindido com Aston Villa, renovado com o Vasco até o meio do próximo ano. Ano passado, cara, o Coutinho estava mais atrapalhando do que ajudando. Jogando nada. Se ele não jogasse, era até melhor. Mas esse ano tá diferente. Esse ano ele faz a diferença, ainda num detalhezinho, ainda ali muito discreto, mas ele em campo, o Vasco já tem uma dinâmica diferente. E a seta tá apontada pro alto. Há uma clara evolução, principalmente agora com o Fernando Diniz. E ele não precisa nem jogar o que jogou no Liverpool, no Barcelona, não. Se jogar 70% do que ele jogou lá, já tá de bom tamanho. Então, acho uma boa. Eu acho que o Coutinho agora vai começar a chamar mais a responsabilidade, agora veste a 10 do Roberto, então tem que respeitar. Acho que ele vai chamar mais a responsa.
O Danimin, sabe o Danimin? Acho que ele vai ser, a partir de agora, no Vasco. Então, parabéns ao Vasco, parabéns Coutinho, vambora. É isso. Só para complementar, tá aqui a opinião do Fernando Campos. Eu sei que em vários momentos o otimismo passa longe do torcedor do Vasco, mas a semana aparece com boas notícias para o clube. Permanência do Coutinho como novo camisa 10, eminente renovação com o Léo Jardim e o acerto com o Thiago Mendes. Movimentos pontuais da diretoria. Agora é confiar no trabalho do Diniz e buscar mais reforços no mercado. Ponta, meia e mais um 9. Tá aí. Poxa, eu tava vendo, né, que o Carlos Vinícius, por exemplo, tá sendo oferecido ao Corinthians, né? Jogador que já passou pelo PSV, Fulham, né? Tottenham, é muito bom jogador. Eu acho que aqui no futebol brasileiro ele vai vingar, mas não sei, eu acho que ele quer jogar no Corinthians, né? Porque ele até reduziu lá a pedida, né? Ele é um centroavante, rápido, né? Tem uma certa técnica, eu gostaria de ver ele no Vasco. Até já falei, né, sobre esse nome aqui algumas vezes. Em relação à ponta, concordo, né? E ele cita aqui meia, né, família? Eu acho que busca mais um ponta, meia, meia eu não sei. Meia, de repente, é uma oportunidade de mercado, né? Porque o Vasco tem ali o Nuno, o time que vai ficar, a Garrec pode fazer essa função, também não sei a condição física do Estrela. Eu acho que o Vasco, cara, tem que gastar suas fichas, no comando de ataque, no lado de campo. A gente tem que realmente ser um time efetivo na frente. Para contratar um bom zagueiro, acho que vai ficar difícil, né? Porque eu entendo que nessa zaga do Vasco você tem que jogar com jogadores de mais mobilidade. Eu acho que o Vasco não está com esse recurso todo para contratar um jogador zagueiro com, né, força, podemos dizer assim. Se for contratar, vai ser um zagueiro mais experiente. Então, assim, família, em relação aí a galera comentando sobre a renovação do Felipe Coutinho, eu tô muito feliz. Acho que é um cara que vai nos ajudar, sim. Sei que nos últimos, podemos dizer, meses, né? Cobrei muito ele aqui. No início do ano, defendi com unhas e dentes. Ah, Thiago, tá mamando o Coutinho. Ah, Thiago, passador de pano do Coutinho. E eu falei, não é o caso. É só você entender, né? Eu lembro aqui de várias vezes ver comentários aqui, ler comentários. Ah, pô, olha o Arrascaeta lá no Flamengo. O Coutinho, pô, não faz nada no Vasco. Eu sinceramente, família, quando eu vejo um comentário desse, é difícil, tá? Pra mim, é difícil. Porque não existe comparação, gente. Não existe essa comparação. Você tem que entender que o cara tá ali, mas você tem que analisar o entorno, o contexto. Eu até concordo que ele tem que fazer algo diferente, porque ele é o melhor jogador tecnicamente. Então chegou um período até que eu falei, Coutinho, você tá atrapalhando. O Coutinho estava atrapalhando. Teve alguns lances aí que agora eu não vou me recordar, mas o primeiro gol do Operário lá foi culpa do Felipe Coutinho. Foi dar um passe de canhota todo torto, e aí os caras puxaram ali o contra-ataque, fizeram um gol. Teve um outro lance também que eu já citei aqui com vocês. Então ele estava muito mal. Mas nessa reta final, até pegando ali o caso a visão do Dandan, eu até falei, né, sobre isso aqui. Eu falei assim, ó, o Coutinho jogou contra um time no Campeonato Brasileiro. Poxa, agora eu não me recordo. Sei que ele pegou Fortaleza, isso, né? Ele ficou suspenso. E aí depois pega o Fluminense, né? É isso, o Vasco fez uma grande partida. E aí contra o Fluminense ele foi muito mal. O Vasco foi muito mal. Ele não, o Vasco foi muito mal. Então, poxa, Coutinho, olha aí, tá fazendo falta. Logo depois foi o jogo contra o Melgar. E aí eu falei, não, vocês não vão ouvir da minha boca que o Felipe Coutinho, tá vendo? Faz falta? Não, porque não é parâmetro. O Melgar não é parâmetro. Espaçado, o time todo aberto, reganhado, e o Felipe Coutinho, né, fazendo o que queria. Tanto, né, que depois, no jogo contra o RB Bragantino, muito mal. Muito mal. Mas depois, né, daquelas 2 semanas, mais tempo para trabalhar, a gente viu a melhor partida, na minha opinião, do Felipe Coutinho. Porque no jogo contra o Melgar, claro, fez um golaço e um passe, né, como, né, o Vasco divulgou aí a renovação, né, a magia continua, um passe mágico. Mas contra o São Paulo ele fez a melhor partida dele, porque ele foi maestro do time. Ele organizou o time, ele deu dinâmica, ele pifou o jogo, ele segurou no momento que tinha que segurar. Teve aquele lance, né? 4 jogadores marcando, ele sai dos 4. Então, assim, jogou muita bola. Felipe Coutinho performando naquele nível ali. Claro, né, evoluindo, família, a gente, né, ganha um jogador com muito potencial. Eu concordo com o Dandan. Ele não precisa fazer o que ele fazia, né, nos tempos de Liverpool, porque ele não vai fazer, não tem mais idade para isso, não tem mais físico para isso. Mas aquele Felipe Coutinho ali do São Paulo já vai ajudar, e muito. Fui!